Olá, boa noite. Hoje é a nossa segunda noite de atividades alusivas ao aniversário de Timbiras. Ontem falamos com o nosso amigo Celso Júnior com temas Timbira Terra Amada. Hoje temos como convidado especial o nosso caro amigo professor Ivanildo, que nos falará sobre os velhos carnavais, uma paixão que marcou. Ele que sempre doou sua vida à MIPES como membro participativo dessa escola, nos falará também sobre a Alcateia, um outro destaque nos carnavais de Timbiras. Ivanildo, que é nosso eterno professor, foi vereador, secretário de Educação, secretário de Cultura e hoje atualmente professor aposentado. Ivanildo foi o principal mentor da Associação APENTE, Municipal e Estadual de Timbiras. Então, com muita alegria, não poderíamos chamar ninguém mais que especial do que ele, que sempre foi esse colaborador nos velhos carnavais de Timbiras. Com vocês, o nosso professor Ivanildo. Estamos no Farol do Saber, a convite da sua diretora, para fazer uma live alusiva aos 101 anos de emancipação política do município de Timbiras. O nosso tema é Timbiras e os velhos carnavais, uma paixão que marcou. Para entrarmos nos detalhamentos maiores que serão sobre as escolas de samba, a gente fez uma prévia do que nós tivemos conhecimento do que vem a ser os velhos carnavais. Então, no princípio, aqui em Timbiras, Maranhão, o carnaval se resumia aos bailes, sendo que o mais badalado era o baile da Terça-feira Gorda. Os apaixonados pelo carnaval ouviam no radinho de pilhas as marchinhas que fariam os carnavais por este Brasil continental. Depois vieram os sambas tradicionais, os quais marcaram época. Por volta dos anos 60, começou a desfilar nas ruas de Timbiras os primeiros blocos carnavalescos. Vestidos ou pintados, como era conveniente, conhecemos Bloco do Seu Lé, Bloco de Santana, Império Mobral, Turma do Funil, entre outros. Nos anos 70, já influenciados pela TV, e estudantes timbirenses que estudavam em São Luís e outras cidades deram início ao carnaval que marcou gerações. A primeira escola de samba nos moldes nacionais foi o Grêmio Recreativo Escola de Samba Alcateia, que por vários anos dominou as preferências dos foliões timbirenses. Nos anos 80, dissidentes da Escola de Samba Alcateia fundaram a MIPES. O professor Ivanildo e seu compadre Antônio Sidney Machado juntaram o grande desejo e a vontade de fazer. E então nasceu, em 1982, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Os Piratas, MIPES, como se popularizou e fez história até o ano de 1992. Para melhor entender a nossa história, para melhor entender o Carnaval de Timbiras, principalmente o que embasou o que temos hoje, fizemos aqui um pequeno texto, o qual intitulamos A Força de um Ideal. Durante 10 anos, ou seja, de 1982 a 1992, a MIPES fez sua história, sendo que de 1985 a 1990 crescemos tanto que não foi possível resistir. Foi o fim, o sonho acabou. E as razões que ocasionaram este colapso foram disputas internas
desconfianças, estrelismos, falta de cooperação e, sobretudo, o desinteresse por parte da maioria de seus membros, já bastante influenciado pelos recém-chegados blocos alternativos. O caos veio em razão das cobranças, eram cada vez maiores, e as contribuições cada vez menores. Nossos componentes, alguns já se sentindo fundamentais, exigiam muito, condicionavam a participação, cobravam luxo e nada de ajuda, para proporcionar aquilo que desejavam. Isto ocasionou o fracasso, o fim de um sonho. Porém, ficou provado que a união faz a força. Quando havia a ajuda de todos, a escola de samba cresceu. Quando se negou essa colaboração, veio o final da história da MIPS. Tudo começou quando meu compadre Sidney ganhou de presente um tamborim. O desejo de fazer já existia, mas não sabíamos como. Com o tamborim e os instrumentos das bandinhas das unidades escolares Maranhão Sobrinho, Garrastazu Azul Médici e professor Newton Neves, dirigidos pelos professores Gracita, Dolores e Nessias, respectivamente, que a título de empréstimo nos cediam os instrumentos. Demos asas ao sonho de fundarmos uma escola de samba. Na oportunidade, contamos com o apoio e participação de foliões como Gilvan, Itanê, Paulo Tadeu, já falecido, Elias, também já falecido, lamentavelmente, entre outros. Nascia a escola e veio o primeiro desfile pelas ruas de Timbiras. O ano era 1982. E cantamos O Sonho Acabou. Primeiro samba enredo do Grêmio Recreativo Mocidade Independente Os Índios, que era o nosso primeiro nome. Satisfeito com o desempenho da escola, os integrantes e novos adeptos firmaram compromisso para o Carnaval de 1983. Mudamos o nome de Grêmio Recreativo Mocidade Independente Os Índios para Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Os Palhaços, já com a sigla MIPS. Vestindo mocegões de chitão, fomos para as ruas cantando assim: índios, palhaços e fantasias, o mundo colorido do circo, nosso segundo enredo. Em 1984, a MIPS já era povão, e com o nome MIPS, agora Piratas, em lugar de palhaços, desfilamos pela primeira vez com fantasias de cetim e as primeiras alas femininas. Neste período, já estava consolidada a agremiação e nosso samba era este: Piratas do Amor, terceiro samba enredo. Em 1985, as ruas já eram estreitas para a multidão que nos seguia. E mais um samba entrou na nossa história: Timbiras, ontem, hoje e amanhã, quarto enredo. Em 1986, já com sérias influências do carnaval carioca, a MIPS se apresentava com várias alas: porta-bandeira e mestre-sala, baianas, etc. E veio mais um samba enredo: Folguedo, Festas e Lendas, o quinto. Em 1987, já consagrada em Timbiras, a MIPS foi convidada para desfilar em Codó. E com um enredo de parceria com Zeca Tocantins, cantor imperatrizense, e o professor Ivanilton, fomos vice-campeã em Codó, com o samba Salve a Primavera na Terra dos Coqueiros, sexto samba enredo. Chegamos a 1988, talvez o melhor ano da escola. Depois da volta do desfile de Codó, consagramos um dos melhores samba enredo de nossa história e fomos campeã.
num desfile impecável que nos rendeu convite para desfilarmos em São Luís. Porém, consciente de nossa condição financeira, ignoramos o convite. E o enredo era: das trevas à luz, liberdade, 100 anos. Estamos em 1989. O crescimento repentino da escola começava a mostrar sua face, visto que sócios começavam a cobrar mais e mais e fazer menos e menos. O gigantismo da escola exigia gastos cada vez maiores e as receitas diminuíam gradativamente. Era o começo do fim. E o nosso samba era Memórias e Tradições, 8º samba enredo. Em 1990, inspirado na Grécia, no mundo mitológico, a escola levou para a avenida o samba enredo, da mitologia ao carnaval, o mundo fantástico da fantasia, fazendo surgir personagens como Apolo, Atena, Júpiter, Vênus, Zeus, Cleópatra, entre outras. E a escola se transformou num pequeno Egito que cantava da mitologia ao carnaval, o mundo fantástico da fantasia, 9º samba enredo. Em 1991, já com bastante dificuldades financeiras para as cobranças crescentes, mas com muita vontade de manter a tradição do desfile, a escola prestou homenagem ao próprio carnaval com o samba enredo. Carnaval, o maior show da terra. Uma sátira ao descaso das autoridades com o humor do carnaval, e o samba era este: Carnaval, maior show da terra, 10º samba enredo. Em 1992, o sonho acabou de fato. Era realmente o fim de uma história alegre, contagiante e bela, que durou 10 anos. Pois é, senhores, senhoras, gerações que viveram esta época e gerações que só ouviram sobre esta época, bem como as novas gerações. Essa é a história do Carnaval de Timbiras. Como bem diz o tema, Timbira, velhos carnavais, uma paixão que marcou mesmo. Tenho certeza que ao assistir esta live, que vai estar nas redes sociais aí, na TV Oitimba, muitas dessas pessoas que estiveram nessa época nas ruas de Timbiras, de Codó, vestindo uma fantasia ou simplesmente torcendo, seja pela MIP, seja pela Alcateia, nesse momento estão deverasmente emocionados, que eu estou, ao lembrar de cada detalhe daquele. É claro que nós não queríamos focar só a Mocidade Independente dos Piratas, a MIPS, como parece que foi. Nós queríamos focar a época em que Timbiras viveu o auge, viveu o máximo do carnaval. Foram vários os convites para Codó. A Alcateia, por exemplo, ela foi campeã em Codó. No ano em que a Alcateia foi campeã em Codó, nós fomos vice-campeã. Depois, a Alcateia não voltou a Codó, a MIPS voltou. E perdemos para a escola de samba Os Apaches, lá de Codó, e fomos novamente vice-campeã. Mas o nosso terceiro título em Codó foi o de campeão. Como disse ainda há pouco, o mais tradicional dos desfiles que a MIPS conseguiu fazer. A Alcateia, muito antes criada do que a MIPS, tinha a participação generalizada de Timbiras, inclusive a minha. Eu fui um dos dissidentes da Alcateia na montagem da MIPS junto com o meu companheiro, compadre Sidney. Mas por muito tempo a Alcateia fez a alegria do Carnaval de Timbiras. Não existia naquele momento nenhuma rivalidade entre escolas. A partir do momento em que a MIPS foi criada, aí sim nasceu aquela coisa da torcida. Uma parte da cidade era a MIPS, outra parte da cidade era a Alcateia, e talvez essa rivalidade
tem ajudado no crescimento das duas, porque quando não há competição, não há melhoria. E a melhoria veio a partir do momento em que os componentes da Alcateia e os componentes da MIPES colocavam dentro do seu coração a vontade de fazer o melhor de si. E graças a isso, foi brilhante o Carnaval de Itimbiras por muitos anos. Nos desfiles daqui ou nos desfiles de Codó, sempre brilhávamos. A Alcateia era sobre sua responsabilidade, além da falecida Dona Áurea, tinha o seu filho, o Robson Antônio, Robson Alvim, cantor, compositor, e que era o autor da maioria dos sambas enredos da Alcateia. 2 ou 3 teve a participação de outras pessoas, mas a maioria deles era feito pelo Robson, assim como 80% dos da MIPES eram feitas por mim. Tive uma parceria, como falei anteriormente, com o Zeca Tocantins, tive uma parceria com o Antônio Signo, meu compadre, e o restante eu fazia só. Embora eu não toque violão, embora eu não toque nada, mas fiz, graças a Deus, uma iluminação veio à minha mente e me veio a criação dos 10 sambas enredo que a escola apresentou nas avenidas de Itimbiras e de Codó. Parece que naquela época o carnaval se resumia a 2 escolas. Não, existiam outros blocos. Só que muitos dos componentes dos demais blocos eram também componentes da escola de samba. E como o foco maior eram as 2 escolas, o carnaval se voltava para isso. Gente, quem viveu aquela época, como eu disse anteriormente, as ruas de Itimbiras ficavam estreitas para a quantidade de pessoas. No primeiro momento não existia uma passarela. Então nós desfilávamos pelas ruas de Itimbiras, todas elas, com ou sem buracos, com ou sem asfalto. Mas nós íamos, não existia o carro alegórico, mas existia já a porta-bandeira, a mestre-sala. Eu quero aqui exaltar o nome de Gersina, que era a nossa porta-bandeira, e do Vitor Alcobaça, que foi o nosso mestre-sala por muitos anos. Também tivemos como mestre-sala o Cláudio da Gracita, tivemos como porta-bandeira a Marta da Bibi, como era conhecida, tivemos como porta-bandeira também a Mary da Dona Dulce. Aproveitando o momento, eu quero convidar os veteranos, os não veteranos, os amantes, os simpatizantes do samba, para que nos juntemos, vamos somar esforços e em 2022, com a graça de Deus, nós estaremos livres dessa pandemia e a vida vai voltar ao normal. E voltar ao normal significa lazer, trabalho, diversão. E então, aproveitando esse momento de pandemia, em que estamos em casa, sem poder sair, vamos refletir. Valeu a pena, ex-componentes da Alcateia? Valeu a pena, ex-componentes da MIPES? Se valeu a pena, vamos nos juntar, vamos somar esforço e em 2022 vamos resgatar essa história, agora sob o nome Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Unidos do Santarém, cuja bandeira está aqui, ó. E este é o nosso símbolo, e estas são as nossas cores. Vamos esquecer o vermelho, vamos ficar com o branco da Alcateia. Vamos esquecer o verde, vamos ficar com o branco da MIPES. Isso significa a união das 2 escolas e dos foliões para os próximos carnavais que, com a ajuda de Deus, virão. E agora, neste momento, depois de tantas emoções vivenciadas nos velhos carnavais de Itimbiras, sabemos que você, nosso internauta, se emocionou com tantos depoimentos e vivências faladas pelo nosso professor Ivanilton. Nossa gratidão a você, Ivanilton, pela sua participação,
doação nas diversas atividades de Timbiras, e especialmente ao nosso convite. Aos nossos internautas, nosso muito obrigado. E amanhã voltaremos com o nosso querido José Carlos Araújo, que é autor de vários livros de Timbiras. Ele nos falará sobre a sua infância em Timbiras. Aguardamos vocês amanhã. Um abraço.